Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, espiritualidade, gestão, comportamento humano, sobre vários temas. Estamos aqui na nossa segunda temporada e hoje a gente trouxe um convidado super especial para a gente falar de um tema muito bacana, onde a gente vai estar abordando sobre dor crônica, sobre como as emoções podem modular a sua dor crônica e que os tratamentos novos que a gente tem hoje, né? Porque esse é um tema muito bacana, muita gente está em casa sofrendo e a gente sabe que existem soluções muito boas. E aqui do meu lado, a minha dupla de apresentação, a super Andrea Ribeiro. Pois é, hoje estou aqui, gente, com o Mais nosso uma cenário novo, né? Cenário novo aqui no Bratancast. E vamos apresentar o convidado. Convidado para lá de especial, médico da dor, Dr. Leandro. Muito olá, gente. Nossa, que prazer estar aqui com vocês nessa clínica linda, Daniel. Obrigado, meu amigo. André. Nossa, de verdade, assim, ó, que ambiente incrível, acolhedor. A gente que vive essa realidade, a gente sabe ver quando é feito com carinho, com amor e quando a gente é bem recebido também, pessoal. Então, muito obrigado. E vamos lá, que esse podcast na segunda temporada é um sucesso aí, né? Um prazer é meu de estar aqui com vocês. Muito Queremos bom ter outras você. vezes você aqui. Com certeza, eu vou vir fazer meu implante já aqui com o Dr. Daniel, já estamos combinando isso aí. aqui. Bora cuidar dessa saúde. Para começar, Dr. Leandro, o que seria médico da dor? Eu sei, mas acredito que tem muitas pessoas que têm essa dúvida. É verdade, muitas pessoas não sabem e a medicina da dor, ela é algo novo que tem surgido no cenário até internacional. Nos Estados Unidos é conhecido como Pain Medicine, né? E é mais divulgado, mais propagado, principalmente lá pelas crises dos opioides, pessoal que usou muito analgésico. Então se tornou um problema e daí que veio essa especialidade. Então o médico da dor hoje, ele vai se posicionar ali no meio do anestesista, do ortopedista, do neurologista, tendo um olhar mais integrativo, se a gente puder usar essa palavra, um olhar mais geral, utilizando tratamentos pouco invasivos e buscando ajudar esse paciente de alguma forma, né? Então a medicina da dor vai cuidar de pacientes com dor de cabeça, crônica, com dores nas costas por hernia de disco, artrose. E com um olhar, né, o meu berço é na ortopedia, eu não cheguei a concluir a ortopedia, mas é um olhar não cirúrgico, cara. Ela é um olhar minimamente invasivo. Então, muito do que vocês fazem aqui de querer cuidar da saúde do paciente de um olhar integral, é impossível a gente tratar um paciente com dor crônica dentro de medicina de dor sem ter esse olhar. Então, assim, a medicina da dor se preocupa demais com isso e a gente precisa propagar isso para os pacientes, né? Uma coisa que é interessante, legal. Leandrão, é que hoje quando a gente fala médico da dor, na cabeça das pessoas, eles acham o quê? Que ele vai no médico e só vai prescrever o analgésico, o opioide, a morfina. Né? Ah, ele que vai ajustar as doses. E, na verdade, não é isso. Né? Na verdade, o médico da dor vai muito além. Né? Muito além. Tem os tratamentos que as pessoas não sabem. Né? Existem outras formas de você tratar dor que não sejam com os remédios tradicionais. O que você costuma usar no dia a dia, assim, fora do tradicionalzão, para ajudar no controle de dor? Nossa, Dani, você falou assim, exatamente o quadro que o paciente busca quando ele vem procurar. Porque é a pessoa que está gastando horrores com Dorflex, que já está viciada em dipirona, viciada em Torcilax, e que já está até... Ontem atendi uma paciente com úlcera no esôfago por abuso de anti-inflamatório. Nossa. Você vê o ponto que chega, né? 75% da população brasileira tem dor crônica. O paciente com dor crônica gasta 3 vezes mais do que um paciente comum. Então, ele chega nesse quadro e ele busca exatamente essa alternativa. Então, hoje, o nosso desafio é desmedicalizar, tirar o máximo de medicação ou, no mínimo, reduzir dose. Veja, quando um paciente chega com fibromialgia para nós, que é uma doença grave que gera dor no corpo todo, né? E limitação, né? Limitação. E muitas pessoas que te acompanham provavelmente têm, porque o tratamento integrativo ajuda demais, né, nisso. Então, veja, esse paciente que utiliza a pregabalina, que é uma medicação muito clássica para fibromialgia, se esse paciente utiliza a Coquedez junto, que é um tratamento que você tem aqui também, né? Que é uma aplicação, uma enzima, enfim, você consegue reduzir a dose dessa pregabalina. Então, o nosso trabalho vai nesse sentido de ou tirar o remédio, se possível, ou diminuir a dose. Então, aí nesse sentido, a gente usa os injetáveis, a gente tem algumas tecnologias também, como laser de alta intensidade, terapia por ondas de choque, e o mais clássico que a gente tem em medicina de dor são os procedimentos também. Então, infiltrações, bloqueios de nervo, aspiração de líquido quando tem líquido inflamatório. Então, é uma gama de coisas, cara, que a gente tem até que se policiar para ver o que o paciente precisa de fato
em um step inicial, em um momento inicial. Porque senão a gente quer cuidar de tudo, olhar tudo, mas primeiro a gente apaga o incêndio ali e depois vem trazendo regulando. equilíbrio, né? Exato. Que legal, que bacana. É muito legal, porque é exatamente o que você falou. A gente tem pacientes que falam assim, eu tinha uma dor crônica no pescoço, nunca consegui melhorar. Aí eu fui no médico da dor, fez o laser, nossa, parece que tirou com a mão. Hoje eu tenho mais conforto, hoje eu consegui voltar a fazer atividade física. Então, assim, tem muita gente que está assistindo a gente que sabe que não sabe que tem uma solução muito boa. Que existem tratamentos que dá para desmamar daquele classicão. Porque o que acontece? O paciente que tem dor crônica, ele acaba indo num pronto-socorro, onde ele acaba ganhando uma receita clássica. Depois ele vai no especialista, tem uma dor no pescoço, vai às vezes no ortopedista, num neuro que trabalha com coluna e ganha o clássico. Aquele clássico ele apaga o incêndio ali, segura momentaneamente. Mas talvez num quadro mais crônico, arrastado, se não tiver uma terapia, né, mais ajustada, onde a gente consiga enxergar o todo e trabalhar realmente as causas, a gente não consegue tirar o paciente daquele vício do medicamento. Isso é muito complicado, porque hoje a gente vê uma farmácia em cada esquina, né? Exatamente. Exatamente. Você tem uma noção, assim, no Brasil, existe uma cultura muito forte do remédio. Demais. Né? Demais. Não só assim no Brasil, né? Vamos dizer assim, no mundo todo, né? Porque a indústria farmacêutica, ela se posiciona de desenha, uma né? forma assim. Exato. Eu até brinco assim, não sei qual que é o nível de vocês aqui em relação à polêmica, né? Mas assim, não Adoro. vou polemizar muito. Adoro. Você gosta, né? Adoro. Eu assim, não vou polemizar muito, mas a gente sabe, né? Que quando a gente ia em congresso, né? Você, como médico, várias vezes, não, vem no congresso aqui, a indústria farmacêutica patrocina, Exato. né? Aí você ganha uma amostrinha aqui, outra colar, aí a indústria da prótese também sempre ajuda. Então, existe o interesse dessas fontes em gerar uma dependência no paciente disso, né? E o paciente precisa acordar, precisa entender que isso não cura nada, isso não trata nada. É importante sim, muita gente às vezes até fala, olha, você é contra, o paciente até às vezes fica com vergonha de falar anti-inflamatório para mim. Fala, não, cara, tá tudo bem, não é que a gente é contra, porém há uma necessidade de entender que isso é uma coisa passageira, pontual, para de fato ser tratar. E por isso que assim, o trabalho que vocês fazem é incrível, cara, é fundamental e todo mundo de medicina de dor devia aprender com o pessoal que faz emagrecimento, que faz medicina integrativa, que utiliza isso, porque é algo que vai na raiz do problema. Vai. Né? Então, assim, é muito importante o paciente entender isso, né? E a gente ainda tem mais um elo da corrente, que a gente tem muito uma linha assim, ó, o teu lado emocional, ele modula muito o teu corpo físico. Então, a gente trabalha muito nessa linha do apoio da parte psicológica. Que a gente percebe, né? O quanto que a mudança emocional, ela muda a química do corpo e ela vai trazer repercussão física mesmo. Às vezes não no mesmo time, então às vezes o paciente vem com um quadro de ansiedade, uma depressão, e tempos depois ele aparece com uma alteração física, uma doença real, né? Então, assim, a gente trabalha muito nisso com o paciente de, eu como demais, eu tenho compulsão, enfim, eu tenho um problema X. A gente tenta buscar a causa, a raiz, e trabalha isso não só com o pilar da medicina integrativa, mas com o apoio psicológico, com várias dinâmicas que a gente constrói aqui dentro do Instituto. Para quê? Para que eu falo para o paciente, você tem que aprender a depender de você. Eu tenho que trazer o equilíbrio. E qual que é a ideia? Que você dependa de você. Legal. Eu tenho que trazer o equilíbrio para quê? Para que você, inclusive, se desgarre de mim. E eu sempre falo, não é a gente trocar uma caixa por outra. Você vai sair de um remédio e vir para mim. Não. Perfeito. Você vai sair de lá, eu vou te ajudar e depois você vai seguir sozinho. Nem de mim você vai depender. A ideia é essa. Inclusive Legal, o desmame. Quantos pacientes chegam aqui buscando isso porque, né, acabam vindo assim de outras indicações que deram certo, e o quanto que isso traz a felicidade para o paciente, né? Porque eles veem que, fulano, ciclano, vó, tio, tia, passou aqui, desmamou X medicação, psicotrópico, porque a gente é a favor, é o que exatamente o que você falou. Os pacientes chegam aqui, mas você é contra a medicação, doutor? Não é bem assim. Tem pacientes que realmente necessitam, né? Mas até esses que necessitam têm um prazo ali, não é um para sempre. E hoje a medicação, ela está encontrando um espaço de tempo muito maior do que deveria. Exatamente. Porque o que eu sempre falo, André, é assim, quando você dá um medicamento para o paciente e você não conta o beabá da medicação, que ela é uma ponte para a gente chegar num outro resultado, você tira a autorresponsabilidade dele fazer a parte dele e ele agarra no remédio. Então ele fala assim, eu tenho dor, eu tomo remédio. Tá, mas e os pilares que você tem que mudar para a gente tratar essa dor? Não, mas eu tomo um remédio. Então, assim, o remédio, ele troca a autorresponsabilidade dele, a parte dele do tratamento pelo remédio. Isso é muito complicado. Cara, e isso nossa, cara, achei fenomenal essa fala de vocês agora no final,
Porque é exatamente isso, cara. O paciente, às vezes, ele olha lá o laser, não sei se vocês já viram, é um aparelho, um robô super bacana, assim, do ponto de vista até médico, para quem faz gestão e tal, é uma coisa muito chamativa, né, para o paciente. E aí o paciente, ele chega lá, cara, é a mesma coisa talvez você com um implante, né? Nossa, acabou, resolveu a minha vida, né? E aí, cara, você falou fenomenal, não dá para trocar uma caixa pela outra. É exatamente isso, cara. E eu falo para os pacientes lá no final da consulta, quando a gente principalmente vai discutir o valor do investimento, né? Poxa, quanto que eu vou ter que gastar com isso? Eu falo de uma forma muito consciente, muito honesta e muito verdadeira para ele. Eu falo assim, ó, isso daqui é uma ponte. Exatamente como você fala, cara. Isso aqui é um momento onde nós vamos transicionar, mas eu não quero que você faça isso sempre. Não. E eu digo uma outra coisa para eles também, que é muito legal, André, que eu falo assim, cara, ó, o olhar que você tem que ter não é no laser, no implante, no soro, é o olhar do Daniel, que vai estar com você, da equipe do Daniel, do Exatamente. instituto inteiro querendo o teu bem. Esse olhar, cara, assim, ganha de qualquer tratamento, né? Você buscar, porque aí sim você vai crer que o cara desmame, né? Até mesmo do médico, né? Então, assim, é incrível, cara. Exato, eu falo que que legal aqui saber o isso. melhor momento é a alta, né? É alto. Tem vários pacientes que falam, agora a gente vai se ver daqui a um ano, né? Eu falo que esse é o Fantástico. melhor momento. Ó, a gente chegou no equilíbrio, agora eu vou te ver daqui a um ano e se precisar, e se não precisar, E como que eles melhor são? ainda. Quer voltar? Quer vir tomar um café? Como que é? Ah, maioria quer tomar a maioria indica o tio, daqui a pouco tá aqui. Daqui? Ai, mas o que você tá fazendo aqui, João? Ah, não, eu vim com meu tio, vim tomar um cafezinho, vim revê-los e a gente adora, Ai, que né? Que a gostoso, equipe cara. aqui adora um café, adora Adora um conversar, bolinho saudável. adora... O povo aqui é Bacana. tudo mineiro, brincadeira. E uma coisa que é interessante você falar, quando a gente fala de valor, é muito engraçado, né? O paciente tem muito isso. Ele não se importa de pagar bem para tomar um vinho, não se importa de pagar bem para ir para um restaurante. Nada é uma objeção em relação a valores. A saúde é. Exato. Então, quando o paciente fala assim, mas é caro, eu sempre falo assim, olha, mas o quanto você está disposto a viver bem? Né? O quanto vale sua saúde? Porque ficar acamado, ficar limitado dentro do hospital é algo sobrenatural. É. Tirar a sua autonomia, você vai ver que não tem preço. Então, assim, Verdade. às vezes você vai investir um valor e aí o paciente fala assim, ah, mas é muito. Eu falo, de verdade, a minha saúde não tem preço. Se eu tiver que investir um valor para mim não ficar dependente de ninguém, vai valer o sacrifício. Uhum. E aí a pergunta 2 é sempre assim, ah, mas eu vou ter que fazer isso várias vezes? Eu falo, não, Sim. mas aí é você que me responde. Porque eu tô te propondo algo. Quanto mais você aderir o que eu tô te propondo, mais resultado você vai ter, menos intervenção minha a gente vai sofrer. Com E certeza. a ideia é essa, né? Às vezes o paciente tem a visão que fala assim, ah, você quer que eu fique voltando? Não, meu maior sonho é eu fazer um ajuste, você aderir 99% que eu te falar, voltar só pra gente comemorar e olha, agora você não precisa da minha intervenção. Nossa, fantástico. Acho que na sua área acontece da mesma maneira, né? Demais, cara. Eu até falo para os pacientes, às vezes, eles perguntam assim, né? Porque dor, o cara chega... E até um olhar complicado que o mercado do Dorflex, o mercado aí do anti-inflamatório gera, de melhorar rápido, né? Exato. Então, assim, por exemplo, tem uma caixinha nova do Dorflex agora, que é o Dorflex Max, né? Então, tem lá sempre algo para falar assim, ó, isso aqui você tomou, passou, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Assim, esse mercado, essa cultura é muito, não sei qual que é a sua dor maior aqui, porque assim, é a minha dor lá. Assim, é desmistificar isso, ó, você vai fazer um tratamento, nós não vamos tirar isso aí imediato, cara. Assim, então, aí o paciente, a maioria, graças a Deus, entende. Fala assim, não, tá bom, legal, entendi. Porque se ele entende que é esse negócio assim, de flash, não é, cara. Assim, Não então, é. assim, É um é algo tratamento. paulatino. E aí, dentro disso, até dessa questão que a gente combina de valores, tudo, aí na hora de vai começar mesmo um tratamento, muitos perguntam pra mim assim, né? Cara, mas esse tratamento, talvez perguntem pra vocês também, né? Poxa, esse negócio que tá me passando vai me emagrecer mesmo? Isso aí vai tirar minha dor? Eu falo assim, esse paciente, você é casado? Aí paciente, muitos lá, né, a maioria, não sou, você namora? Não sou. Quando você foi casar, você sabia que ia dar certo? Você foi lá e tentou, né? Você buscou fazer de tudo pra... Cara, aqui, o ouro da coisa é você saber que eu vou dar meu melhor. E se você der seu melhor, nós vamos fazer esse casamento dar certo. Exatamente. Com certeza. Então, cara, Exatamente. Perfeito. Eu acho que quando a gente casa isso, né, cara, é o que vocês têm aqui. Sucesso, uma clínica de sucesso, pacientes felizes, tendo alta, retornando. E eu acho que é o principal que todo mundo que está em casa tem que entender, seja para dor, para emagrecimento, etc, né? É exatamente isso. E uma coisa interessante, André, que é até uma coisa que eu queria saber da sua visão. O paciente que tem dor crônica, né, seja uma fibromialgia ou algum outro tipo de dor por uma lesão X, esse paciente num quadro emocional, numa ansiedade, uma depressão, num estresse, numa síndrome do pânico,
ele tem piora do quadro de dor? Tem, cara. Muitos pacientes têm, né? Existe uma associação, por exemplo, você falou de fibro, de quase 75% dos pacientes com fibromialgia têm um diagnóstico de algum transtorno de humor. Seja um transtorno depressivo maior, menor, um transtorno de ansiedade, pânico, como você falou. E é muito complicado, cara. Às vezes até, Dani, para você entender a raiz do problema. Por isso que a gente passa numa primeira consulta, na amnese, indo bem a fundo, assim, cara, mas E como que tá? 100% emocional. Um trauma. Falar pra você assim que não sei dizer se 100%, né? Teria que ver o... Mas assim, quase isso. Quase isso, Olha assim. só. Grande parte deles... a gente fez até um vídeo no Instagram hoje, né, André? Falando sobre isso de... mas espera aí. A mulher lá, uma influencer, falou fibromialgia é psicossomático. Aí vai assim, não é exclusivamente, não dá pra você afirmar que a causa é... Mas eu te garanto categoricamente que a grande maioria tem esses transtornos de humor associados e pioram em algum quadro assim. Tem uma grande paciente minha que acompanha ela há muito tempo, ela sempre piora, cara, quando o neto vai lá e acontece alguma coisa, quando a família cobra demais. E o perfil do paciente com fibro, ele é sempre um perfil que guarda as coisas e que tem dificuldade para gerir responsabilidades que colocam sobre ele ou que ele tem dificuldade de delegar. Então, é um perfil de paciente extremamente com dificuldade de fala e de se posicionar, às vezes muito facilitador de fazer tudo e não falar nada para Tem ninguém. dificuldade de falar não. Né? Dificuldade de falar não. O paciente tem fibromialgia. É nítido, cara, é nítido. Você vê, assim, tem uma paciente nossa, não posso falar o nome aqui, tem que tomar cuidado, senão eu falo o nome. Mas ela... Tá parecendo a gente. Corta. Ela, por exemplo, ela chegou lá com o irmão, né? O irmão e ela tinham perdido a mãe há 3 meses, né? E aí ela começou com um quadro de dor aqui na coluna, né? Muito forte, do nada, cara, súbito. Ela foi levantar a mãe, que estava quase falecendo por um problema de câncer grave, colocar na cama, deu um estralo na coluna. Cara, a gente tá há 3 meses buscando alternativas lá, mas é nítido que aquele momento foi o estopim onde ela iniciou essa dor que hoje é crônica, né? Por passar de 3 meses. Então, cara, com certeza, sim, aumenta, Dani. E é difícil, você tem que ter o que você tem aqui, né? Que é esse trabalho psicológico, essa avaliação, muita linha cognitivo-comportamental, né? Assim, para saber fazer esse coping, né? Que é lutar contra isso, ou então ter armas para viver e tolerar, viver bem com isso, né? É fundamental, cara. Porque a gente sempre fala com o paciente que a gente foi criado para viver bem e pleno, feliz, e a vida não é um peso, não é um fardo. E é muito o que você fala. Existem momentos que a gente guarda esses traumas, guarda as emoções, e aí tem aquele ali que surge, em algum momento vai né? ter o estopim. Exato. Exatamente. A gente tem muito paciente que passou, né, por alguns tipos de problema. Eu tive um paciente recente que ele tava, a gente conversando, ele falou, eu vim porque eu tô tendo uma cefaleia e o neurologista não achou uma causa, me deu um remédio. E aí mesmo com o remédio eu tenho dor. Diminuiu, mas ainda vem o episódio. E aí comecei a conversar, ele falou assim... Ele começou a explicar que estava num momento de muito estresse na empresa e tudo mais. E aí eu comecei a falar assim, quanto tempo você fica sentado? O dia inteiro. Qual a posição que você fica? Eu fico assim. E aí assim, resumindo assim, a ópera, eu falei assim para ele, então, qual vai ser o tratamento? Você vai botar o seu relógio a cada 1 hora para despertar. Você vai levantar, você vai mudar a sua posição, você vai se alongar e a gente vai observar a sua dor. Aí ele ficou meio pasmo, porque ele falou assim, mas e aí, o que eu vou tomar? Eu falei, nada. Você vai seguir essa orientação, você vai botar seu relógio, você vai levantar, você vai alongar, você vai mexer o pescoço e você vai começar ao longo do seu dia a perceber o quê? Você começa a entrar em reuniões, você começa a ficar tenso. Então, sem perceber, você está se contraindo. Então, o que você vai perceber ao longo do dia? Você vai apertando aqui o seu músculo e vai soltando. Quando você perceber que está tenso, respira, solta. Não conseguiu? Levanta da cadeira, dá uma alongada. A reunião está tensa? Vai fazendo o teste. Nossa. E ele foi, 2 meses. Ele voltou e falou, não tive mais dor. Caraca, tive um episódio em 2 meses. Fantástico, cara. E eu falei para ele, vamos fazer o teste, vamos tirar o remédio. Né? Eu falei para ele assim, olha, me perdoa, mas eu acredito que esse remédio não é nem pro tipo de cefaleia que a gente tá vendo, mas vamos tirar e vamos fazer essa parte comportamental. Acabou a dor. Nossa. E ele falou assim, doutor, verdade. Ele falou, nas primeiras reuniões eu percebi, começava a vir as coisas da reunião, eu apertava que eu tava duro. Olha, eu já tava todo encolhido. Aí eu fui começando, solta, relaxa, respirava, levantava da cadeira, comecei a alongar minhas pernas, a dor passou. Olha isso, cara. Então, assim, fantástico. Você vê, e é um paciente que já estava com uma medicação controlada, que não estava tendo uma resposta. E eu falei para ele, pode ser que você tenha que fazer um tratamento mais específico,
né? Que talvez não seja medicamentoso, Uhum. mas acredito que seja, como é muito muscular, talvez um tratamento com laser, Nossa, fazer uma fisioterapia, já acompanhar com o melhorou médico super da pra dor, ele, né? vai resolver teu problema. Eu falei, Nossa. agora vamos fazer esse primeiro teste. Se não der certo, a gente vai dar um passo a mais. Mas a gente tem que ir eliminando as causas básicas. Porque às vezes a gente tem uma mania, né, de a gente pensa muito no elaborado, eu falo assim, às vezes o básico a Exato, gente o básico. acaba esquecendo. As coisas pequenas. Né? Eu falei, essas coisas pequenas fazem toda a diferença. Toda a diferença. E a cara. dor de cabeça? Acho que muita gente hoje enfrenta, né? Muitas pessoas têm a danada da dor de cabeça, cefaleia. E tem algo que você consiga explicar o porquê da maioria das pessoas? Antes é claro da sua que cada- pergunta, eu tenho a pergunta mais legal para ele. A grande diferença é cefaleia e enxaqueca. Muita gente É. fica, Isso, enxaqueca, perfeito. então cefaleia. Qual a diferença, Leandrão? Cara, cefaleia é um assunto assim que tem neurologista especialista Ó, em tem que cefaleia. marcar um outro podcast. Tem um outro então. podcast. Só pra falar de Exatamente, cefaleia. já é que tu tem pinta ali. Cara, tem mais de 98 tipos de cefaleia, né? Eu falo aos pacientes, cara, na grande maioria das vezes o diagnóstico é misto, né? Ou ele tem uma enxaqueca com uma cefaleia tensional, ou então uma cefaleia por abuso de analgésico, né? Tem várias questões. A grande diferença é que a cefaleia enxaquecosa, né? Ela tem algumas características dela. Então, é uma dor ali pulsátil, geralmente somente de um lado, geralmente em mulheres com mais de 35 anos. Isso, eu costumo dizer que é muito para nós, né, Dani? Assim, que a gente tá lá e coloca. Para o paciente, é algo que, assim, ele nem sabe, ele não tá nem aí se é enxaqueca, se não é, Se ele só você quer fala, melhorar, né? A grande diferença tá nessas características, que eu digo para você, André, que é muito importante você, na consulta, passar esse tempo buscando essas informações. Então, você tem aura, o que é aura? Aí você explica, você sente náusea. A minha cunhada, por exemplo, sente o braço formigar e ficar mole. Isso é uma aura, um sintoma de aura ali muito presente que pode falar a favor da enxaqueca. Agora, a questão, Dani, é muito interessante você ver que a grande parte dos pacientes tem também uma cefaleia tensional, né? E às vezes cefaleia por tensão muscular. Tem cara, que se você ver esse paciente seu que você curou assim, é exatamente isso. Tensão Provavelmente, pura. às vezes ele tinha ali um componente de enxaqueca, alguma coisa, mas o grande dele, você ajudou ele a tirar, né? Então, existe essa miscelânea de diagnóstico. O desafio está em você entender qual que é a principal para olhar. Mas eu digo para vocês assim, com muita certeza, e principalmente pelo nível de paciente que passa lá, que é bastante paciente com enxaqueca, que grande parte tem essa tensão muscular, essa preocupação, estresse, ansiedade, que também aumentam o grau de liberação de adrenalina, de contratura. Você vê, a própria enxaqueca pode piorar com o estresse. Se o paciente está muito preocupado lá com a empresa, com tudo, consultório às vezes, né? Ele não dorme, a privação de sono, não se hidratar, tudo isso gera uma piora dessa enxaqueca. Então, intervenções como essa que você fez com o seu paciente, cara, são fenomenais, assim, para você, de fato, mudar o estilo de vida e curar ele até mesmo dessas cefaleias, né? E você Fantástico. usa... tem alguns tratamentos que você utiliza no consultório que necessitam de máquinas, por exemplo, procedimentos? Lá, por exemplo, assim, o que eu gosto bastante para esse paciente, por exemplo, teu, é que ele foi um cara que teve muita disciplina em fazer. Ele é muito disciplinado, ele é muito focado. Perfeito. E você ficou ajudando ele ali, então você foi um médico perfeito que cuidou dele nesse sentido. O que é muito legal é você fazer terapia por ondas de choque, que é a evolução da liberação miofascial, eu falo para os pacientes. Então, ela é um pistão que ela vai ajudar o músculo a relaxar e regenerar ali. Então, para o paciente que tem contratura, às vezes, em trapézio, esternocleidomastóide, deltoide, que tem aquela dor miofacial assim, cara, você você faz a onda de choque, ele sente um relaxamento muito grande. Que aí, ao longo do dia, enquanto ele for alongando, liberando, vai ajudar ainda mais. Então, tem a terapia por ondas de choque. O laser é bastante analgésico também. Tem bloqueios de nervo, do nervo occipital, do nervo supraescapular que você pode fazer para também ir diminuindo a tensão. Então, todas essas coisas, cara, são muito legais. Mas o que eu digo? Nada substitui isso que você fez com ele, cara, né? E aí é o meu papel também, porque é uma ponte. Cara, nós vamos tirar você desse quadro álgico, o bloqueio dura o quê? 3 meses. Nesses 3 meses é o tempo que nós vamos aqui, no suplemento, você vai mudar o seu nível de atividade física, sair do sedentarismo, tentar dormir um pouco melhor, né? Tirar um pouco esse estresse aí. É um passo a passo que os tratamentos ajudam bastante, né? E aí, voltando para a medicina que a gente acredita, você vê que liga.
Com A certeza, questão da com conversa, certeza. a questão de uma consulta Sim, demorada. ter tempo. Com Para que certeza. o médico tenha o poder ali da mente, né? Uhum. Porque você tem que entrar na mente do seu paciente. Você precisa fazer ele acreditar que ele é responsável por aquilo. Que se ele não mudar, o tratamento em si, ele é excelente, ele é necessário na maioria dos casos. Mas ele tem um prazo. Então, você precisa reeducar aquela pessoa. E olha que fantástico, né? Assim, o seu paciente tinha passado com um neurologista. Que assim, no imaginário popular é o suprassumo, né? Nossa, o Sim. neurologista. O cara não conseguiu dar conta. Né? O cara não deu conta. Aí veio com o Dani com essa visão integrativa, essa coisa assim, né? Poxa, esse é o médico de verdade. Eu falo assim, né? Não adianta eu ser o neurologista. Na dor também eu faço, fui ortopedista, especialista em joelho. E o cara não foi lá dar um estímulo para ele fortalecer o quadríceps. Fala, que médico Básico. é esse, cara? É o básico, é. Então ele básico. virou um açougueiro que só faz prótese e opa, tchau. Não é assim, cara. Exatamente. isso. Não é a É medicina isso. que eu acredito também. Ah, o nosso, É isso. nosso próprio amigo, o Padre Juarez, ele teve um quadro desse. Ele teve uma lesão Sim, no ombro. E E aí aí ele- conhece o Padre Juarez. A gente tava lá gravando. Sim. E ele falou pra mim um dia, ele falou assim, não tô sem colocar o paletó. Eu falei, que foi, padre? Ele falou, tô com uma dor aqui no ombro. Aí ele falou assim, eu fui no ortopedista, ele palpou tudo e falou assim, já vamos operar. Ele falou assim, eu fiquei meio Olha com isso. receio. Aí ele falou assim, o que você acha que eu faço? Eu falei assim, vou te indicar um colega meu, né, que era o Dr. Andreoli. Eu falei, passa com ele, especialista o em ombro. Guilherme? O Guilherme Que Andreoli. legal, cara. Eu falei, passa Foi com chefe ele. do- Tal, passou, avaliou. Não, fazer uma infiltração, fisioterapia, fazer isso. Acabou. Melhorou. Acabou. Resolveu. Não Aí ele falou precisou de assim, cirurgia. eu ia operar. Olha Eu falei, isso. pois é aquela história. O imediatismo, né? Vai lá e resolve e acabou. Mas às vezes o básico dá muito certo. Exato. Né? E cara, uma coisa que mudou muito na minha cabeça com isso, Dani, foi quando eu comecei a de verdade, porque a gente sempre fala quando a gente vira médico, né? Se coloca no lugar, se coloca no lugar. Mas, quando você realmente fala assim, caraca, essa pessoa, acho que quando a gente principalmente tem clínica, né? Você fala, poxa, a pessoa saiu lá do outro lugar para vir aqui na minha Exato. clínica. Sim. Aí ela chegou aqui 2 horas, tá saindo 5 horas. Aí você fala, não, cara, putz, se fosse eu Preciso ia ajudar, querer, né? Preciso entender. E aí você fala, você vai indicar uma cirurgia pra pessoa dessa, assim? Será que se fosse eu ia querer mesmo, cara? Aí falou, se fosse eu mesmo, acho que eu não ia querer, não, cara. Acho que eu ia querer É fazer isso. de tudo, né? Assim, então, muito assim, cara. É a medicina do passado, né? Do passado. Que tá Medicina. voltando. Graças Mesmo. a Deus, tem muitos médicos acordando. Graças a Deus. Que é uma medicina, né, que precisa acolher, que precisa entender, escutar. Porque o problema tá ali, ele tá gritando para você. O paciente sabe onde tá o problema. É. Ele tá gritando para você onde tá o problema e você só precisa organizar as caixinhas. Exato. Igual esse paciente teu, você falasse, o cara ele podia ver na internet, olha, Sim, mas o que você exato, foi? O cara exato. que foi o maestro ali, né? De, não, faça isso, tal, dá o estímulo pra ele, né? Exato, é isso. Fantástico. Muito legal a Muito nossa legal, conversa. vamos ter que gravar outra. Ó, né? tem que Com gravar certeza. você, fala aí enxaqueca, viu, Larissa? Larissa, já fica esperto. Já Vamos gravar o prepara próximo. aí. Só. Bora gravar. Bora que é bom demais. Nossa, Muito gente, bom, deixa muito falar. bom. Gente, a gente bateu um papo aqui com o Dr. Leandro Miranda. Você que gostou do conteúdo, clica aqui, né? Começa a seguir a gente no canal, ativa os sininhos para as notificações, porque assim que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você gostou desse conteúdo, tem um amigo seu que tá morrendo de dor, manda esse vídeo para ele, clica aí no aviãozinho, manda para ele, tá? E começa a seguir a gente, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. O nosso Instagram, @dr.danielbratan. Leandrão, fala o seu. Meu Instagram é Dani, @drleandromiranda_r e a nossa clínica é @dolori com i clinic. Começa a seguir ele aí, porque o Dr. Leandro Segue posta conteúdo direto, conteúdo importante, conteúdo legal. Começa a seguir a Super Andrea. Andrea Ribeiro Bratan. Essa aqui é o crânio do instituto, gente. Ai, Vai mas por Essa mim. cabeça pensante. atrás. Essa aqui, ó, manda você ou pro médico, né, de ali integralista, do bonitinho, ou pra dor. Vamos ver aí, hein? Quem manda é ela. Não, E começa a seguir a gente, @bratancast aí, que é o nosso Instagram novo. Certo, minha gente? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Um abraço.